Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Hannah e bem-vindos para mais um vídeo no vlog da Liga. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu estou querendo já faz um tempo gravar, né? Então eu estou muito feliz por estar gravando esse vídeo agora. Então vamos lá, esse vídeo vai ser uma resenha de um mangá. Mas não vai ser exatamente uma resenha de um mangá japonês, vai ser uma resenha de um mangá coreano, então eu tô muito ansiosa. Então vamos lá. O mangá que eu vou falar pra vocês hoje é o seguinte, ele tem algumas peculiaridades. Eu não encontrei ele em português, só encontrei ele em inglês. E ele ainda não está finalizado, então sofremos, né? Então ele tem mais ou menos 78 episódios lançados até agora. Então a gente sofre, chora, mas tá tudo bem. Então, vamos lá. O nome desse mangá é Who Made Me a Princess. Gente, uma coisa, eu não sei quem é que é o autor dessa história. Muitos dos mangás coreanos, eles vêm de novels. Então, muda às vezes quem criou o mangá e quem criou a novel também. E às vezes eles usam os nomes tipo pseudônimo, então eu não sei exatamente quem criou o quê. Então, sofremos juntos, tentando descobrir as facetas dessas histórias. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Acho que já falei vamos lá várias vezes nesse vídeo. Ai, socorro. Enfim. Esse mangá, ele é um dos meus mangás coreanos favoritos. Ele é muito, muito legal. Eu depois posso até fazer um vídeo com a diferença de mangás chineses, mangás coreanos, mangás japoneses. Porque é algo que tá ficando bastante em febre hoje em dia. Porque principalmente esses mangás coreanos, eles são disponibilizados na internet mesmo. Então ele é muito fácil de você encontrar. Pelo menos em inglês, né? E em espanhol também. Enfim, eu vou contar logo a história desse mangá, tá bom? Vamos lá. Bem, esse mangá vai contar a história de uma menina chamada Antaneja. Mas assim, gente, essa menina sofreu um isekai. Então o isekai é quando a menina, o personagem, ele vive um mundo e vai pra outro mundo. Então essa menina vivia, tipo, no mundo nosso, assim, do século XXI, etc. E ela vai pra outro mundo que eu não sei exatamente qual século, qual que é a história. Mas é um mundo onde existem reis e rainhas e princesas, etc. Essa menina, antes de ela entrar nesse mundo, ela lia uma novel, né? Que se chamava... Esqueci o nome. Acho que é My Beloved Princess. Alguma coisa assim. E daí, ela tipo, sentia muita... A gente não tem o nome dela, tá? O nome dela é, tipo, normal, assim, quando ela vivia no outro mundo. Então, ela ficava com muita pena de uma das antagonistas dessa história, que é a Antaneja. Porque a Antaneja, ela, por exemplo, ela nunca viu o pai dela. Ela só viu o pai dela quando ela tinha 9 anos de idade. E o pai dela era o rei, né, o imperador. E aí ele era, tipo, super distante dela. E aí depois, quando a Antaneja tem 14 anos, quando ela faz o debut dela e tudo mais, o pai dela é apresentado a uma menina que se diz filha dele. E depois disso, ele concentra todo o amor dele por ela e esquece da Antaneja. E quando a Antaneja tem 18 anos, ela acaba sendo morta. Pelo próprio pai dela. Maravilhoso. Eu tô gravando esse vídeo no Dia dos Pais, né, por cima. Enfim. Triste, Antaneja. E aí ela fica com muita raiva dessa história, porque ela fica com raiva principalmente pela Antaneja, que sofre bastante. E aí, quando ela sofre esse isekai, ela acaba entrando no corpo da Antaneja, né, quando a Antaneja é um bebê. Então ela acaba entrando nesse corpo quando a Antaneja ainda, né, é uma criancinha. Então mas já com uma consciência de uma mulher adulta. Bizarro, mas tudo bem. E por causa disso, por ela saber como é que a história vai funcionar, ela quer mudar a história e ela quer conseguir fugir do castelo e poder ver uma vida tranquila sem se preocupar com morte de ninguém, né?
E sem se preocupar com a menina que vai aparecer no futuro, que é a Janet. Então ela não quer se preocupar em perder o amor do pai dela, não quer se preocupar em o pai dela matar ela, então ela não quer se preocupar com nada dessas coisas. Então ela começa a fazer pequenas mudanças na história conforme ela cresce. Só que aí ela não percebe que essas mudanças acabam mudando ainda mais o ritmo da história, porque ela acaba se encontrando com o pai dela 4 anos antes do que seria esperado, quando ela tem 5 anos de idade. E é um momento muito tenso, porque quando você percebe o que é o pai dela, você fica tensa, porque você fica tipo, caraca, ela fica tensa, você fica tenso, todo mundo fica tenso. Só que aí o pai dela, na verdade, ele convida ela pra tomar um chá. Mas ele é bem ambíguo. Os sentimentos dele são bem ambíguos, você não consegue interpretar o que ele tá sentindo. Porque depois mostra que ele tinha a intenção de matar a Antaneja e tudo mais, só que ele acaba não matando ela. Tudo por causa das escolhas da Antaneja, tipo como se fosse aquele joguinho de escolhas. E aí, o pai dela acaba ficando com ela durante esses tempos. Ele começa a desenvolver um certo relacionamento com ela, porque ele sempre fica chamando ela o tempo todo. E aí ela vai tendo um crescimento junto ao lado do pai dela. A gente vai encontrar a Antaneja de 5 anos, de 7 anos e de 14 anos, que é quando a história vai andar um pouquinho mais. E vai acontecer mais coisas na história, né? Porque ela já vai estar crescida e aí as coisas podem acontecer, não é mesmo? Bem... aí eles vão criando esse relacionamento de pai e filha, que é a coisa mais querida do planeta Terra. Eu sou completamente apaixonada, meu Deus do céu. Falando nisso, o Cloud, que é o nome do pai dela, Cloud, eu não sei, eu falo Cloud porque eu sou BR. Gente, ele é muito bonito. Ele é lindo! Não, pera. Ai, Jesus do céu, ele é lindo demais. Tá, fechei. Mas aí, depois, né, vão acontecendo umas tretas aí, como toda a história. E aí a gente vai ver como é que vai acontecer com esse relacionamento do pai dela e ela. Relacionamento, tá, gente? Normal, de pai e filha. Bem, eu tenho que dizer que tem muitas coisas que vocês podem fazer perguntas. E o romance, Hannah? Ah, pois é. Eu gosto muito, muito, muito de romance. Eu sou realmente apaixonada por romance. Mas nessa história, o romance não é o foco. Realmente não é. Além disso, os traços são maravilhosos, mas isso foi um adendo. Mas eu tenho que dizer que, tipo, não tem muito romance. Agora que a Taneja tá crescida, ela já tá quase fazendo seus 15 anos, eu acho. Ela tá se encontrando meio que num triângulo amoroso. Mas não é nada muito certo ou muito arrumadinho ainda. Tá, tipo, meio que crescendo esse triângulo amoroso. Então, né? Fazer o quê? E o Cloud, ele mostra que ele já se apaixonou algumas vezes. Só que ele não... Aparentemente ele não tem pretensão nenhuma de se casar de novo, de ter algum romance com alguém de novo. Então a gente sofre, porque não tem nenhum romance. Tem só o relacionamento de pai e filha e alguns contratempos. Que aí sim, a Janet aparece, só que já que a história foi mudada... ela não é apresentada como filha do rei logo imediatamente. Então, assim, tem várias coisas que vão acontecendo. E ela vai tendo um relacionamento maior com a Antaneja. Só que a gente não gosta de Annette, porque ela, né... Ela é muito falsa essa menina. Eu não gosto dela, ela é muito chata. Ela finge que é um amorzinho, mas eu tenho certeza que ela não é. Mas... e acontece que começam a surgir uns personagens meio... que você se pergunta qual vai ser o que eles vão fazer nessa história. Então, tem um suspense, um certo um mistério na história, que envolve principalmente o irmão do rei, do Cloud, e que antes era o irmão mais velho, que seria o rei, e o Cloud mata esse irmão. Então parece que esse irmão não está tão morto quanto a gente esperava. Então acontecem muitas coisas nessa história, e por enquanto ela anda de uma maneira muito amorzinho, começa de uma maneira muito amorzinho mesmo. O Cloud lá, pegando a Antaneja, eles indo passear e etc. E depois a gente vê que os sentimentos do Cloud sobre a Antaneja mudaram, que ele não vê ela mais como um infortúnio, mas como uma bênção, né, pra vida dele, alguma coisa assim. Não é exatamente uma bênção, mas ele vê como algo bom. Até que a gente vai vendo o resto das coisas sendo modificadas e algumas coisinhas
prevalecendo. Vai ter uns clichêzinhos que a gente vai odiar. Do fundo do meu coração eu odeio. Mas tá tudo bem. E eu gosto muito, 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 muito desse mangá. Eu falo dorama. É muito divertido. A Antaneja é uma personagem muito carismática. Você fica rindo muito com ela. Então assim, eu não tenho o que dizer da Antaneja. Você fica rindo, você se diverte, você entende muito das reações dela e você se compadece disso também. E você gosta muito do Cloud, porque o Cloud, ele tem um passado muito obscuro, ele tem uma vida muito sofrida, mesmo ele tendo sido criado como um rei, como príncipe, quer dizer. Ele teve uma vida sofrida, ele teve uma vida complicada e aí ao longo da história você vai se compadecendo por parte dele, você fica com pena dele, você fica se colocando no lugar dele também. E até da Janet, você fica com um pouquinho de pena, mas depois você vira ódio, tá? Eu espero, tá bom? Enfim, mas essa história é muito querida porque você vê que os sentimentos da Antaneja, principalmente em relação à família, vão mudando conforme o Cloud vai mudando com ela também. E é muito bonito quando os dois eles se enxergam como uma família. Então, assim, eu sou apaixonada. E depois vocês podem descobrir mais o que aconteceu com a mãe da Antaneja, quem ela foi pro Cloud e por que ele odiava tanto a Antaneja. A gente vai ter um panoramazinho de como e por que ele odiava tanto a Antaneja. Então tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês se aventurem nesses romances, mais ou menos, não são exatamente romances, mas nessas histórias que são fantásticas dos coreanos e etc. Eles são muito, muito bons. Eu leio quase todo dia. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir e acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!